Se inscreva, curte e comenta. Eu já vi muita coisa nessa vida. 43 anos morando sozinho numa propriedade de 300 alqueires no interior de Goiás. 43 anos acordando antes do sol, tomando café preto num pano coado que minha mãe me deu em 1992. 43 anos ouvindo o mesmo silêncio, o mesmo vento nas frestas da porta de madeira inchada de umidade, o mesmo rangido da casa quando a noite esfria. A gente que vive assim aprende que comum é luxo. Acordei no escuro, como sempre faço, nem preciso de relógio. Meu corpo vira relógio de carne depois de tanto tempo sozinho. Levantei devagar. Costas doem, joelhos fazem barulho e pisei na madeira fria do chão. Fiz café enquanto a janela ainda estava preta. Aquele café coado devagar, gota a gota, enquanto você pensa em nada e pensa em tudo ao mesmo tempo. Olhei pela janela. Não tinha mudado nada desde ontem. A cerca da frente estava caindo no mesmo lugar. O telhado gotejava. Chuva tinha vindo a noite toda. Aquela chuva de interior que não pede permissão. 2 telhos furados. Já conhecia cada buraco daquele telhado como quem conhece uma cicatriz no próprio corpo. Bebi café em pé. O gado precisava de água. As cercas do curral estavam frouxas. Sempre estão. O coxo de madeira estava com rachaduras novas. Tudo aqui envelhece junto comigo. Tudo aqui apodreça do mesmo jeito. Pela tarde, peguei no cavalo. Velho, cansado, branco de idade. Chamava Trovador porque achei que tinha um nome bonito quando comprei, 30 anos atrás. Agora ele é só velho, como tudo nessa propriedade. Como eu. A estrada de terra passa na frente da minha porteira. Não é exatamente na frente. Tem uns 200 metros até a casa, cercado de pastos que secam e ficam verdes conforme a chuva vem ou não vem. Mas é perto o bastante para ouvir o barulho quando um carro raro passa. Era para ser só mais um dia. Subi no cavalo sem pensar em nada. Aquele movimento que você faz dormindo, que virou instinto. O sol queimava que nem uma brasa vista de perto. Goiás é assim. Aquele calor seco que entra pelo nariz e queima tudo por dentro, que resseca a boca, que faz você suar só de estar vivo. O trovador conhecia cada pedra daquele caminho. Podia ir adormecido. Podia. Mas não fomos muito longe. Ele parou sozinho. O cavalo. Trovador nunca parava sozinho. Conhecia dele 60 anos de estar vivo e 30 de estar comigo. Um cavalo que só parava quando mandava parar. Levantei os olhos do nada que eu estava olhando e vi 2 crianças, paradas bem na frente da velha casa marcolina. Aquela que não era minha, mas estava na porteira ao lado. Casa que vinha caindo aos pedaços, aquela que faz a gente pensar que ninguém entrou ali em muito tempo. Telhado aberto em cima, cercado por bananeiras silvestres, vidraças quebradas. O menino estava em pé, segurando na mão de uma menina menor. Descalços. Roupa suja de terra vermelha. Magros daquele magro que você sente na alma. Desci devagar. Nessas horas, a gente tem que ser cuidadoso. Criança é como animal ferido. A gente assusta rápido e quando assusta, fecha em si mesma. Deixei o trovador com a brida frouxa. Caminhei com as mãos abertas. Vocês estão perdidos? Perguntei. O menino me olhou. Olhou direto nos meus olhos. Não desviou, não baixou, não piscou rápido. Tinha aquele olhar que você só vê em criança quando ela já viu coisa demais cedo demais. Um olhar que envelhece antes da idade. Nós estamos aqui esperando, ele respondeu. Esperando o quê? Pai e mãe. Eles falaram que iam na cidade e ia voltar de noite. Voltam sempre de noite. Contei nos dedos mentalmente. Era uma quarta-feira. Perguntei qual dia tinha sido quando eles saíram. O menino pensou, e eu vi ele fazendo contas nos dedos também. 3 dias. Eles estavam esperando faz 3 dias. Meu peito fez um barulho estranho, como se batesse errado, como se o coração tivesse saído do ritmo. Como vocês se chamam? Perguntei. Eu sou Rafael.
Ela é a Sofia, apontou para a menina. Sofia tem 7 anos. Eu tenho 10. 10 anos. Sofia tinha a idade que minha filha tinha quando aquilo aconteceu. 24 anos atrás. Não mais. 28 anos. Perdi a conta. Vocês comeram algo? Perguntei. Rafael balançou a cabeça. Não comeram. Tomaram água de uma poça. De uma poça. Meu peito apertou mais. Vem cá, vocês vêm comigo. Vamos para minha casa, para lá da porteira. Rafael olhou para Sofia. Sofia olhou para Rafael. Aquele olhar silencioso entre irmãos que entendem um ao outro sem palavras. Rafael assentiu muito devagar. É longe? Não, é para lá. Subi no cavalo. Rafael pegou em Sofia e levantou ela com um esforço que doeu de ver. Dei a mão para o menino subir também. Ele pesava quase nada. E levei eles para dentro de casa. A casa velha, que rangia toda vez que alguém pisar diferente, que tinha goteira em 2 lugares e poeira em todos. Aqui é a cozinha, eu falei. Vou fazer algo para comer. Coloquei água para fervir. Milho verde que tinha na panela. Pão duro que endurecia conforme os dias passavam. Leite morno. Enquanto eu mexia em panela, Rafael sentou ao lado de Sofia e colocou a mãozinha dela na sua mão. Aquele gesto que criança aprende a fazer quando precisa proteger alguém, mesmo sendo criança também. Comi junto com eles. Silêncio. Aquele silêncio que não é vazio, é cheio, cheio de tudo o que não precisa ser dito. Depois que comeram, lembrei. Sentei na beira da cama. A cama que era minha, porque casa de quem vive sozinho não tem minha cama. E sua cama tem só cama mesmo. Olhei para aqueles 2 corpos pequenos. Rafael deitou primeiro de lado, abraçando Sofia. Sofia adormeceu em segundos. Fiquei olhando. Uma menina. 28 anos atrás. Minha filha. Chamava Marina. Tinha 7 anos, 8, quando a febre veio. Febre que não descia. Noite de chuva que não passava. Estrada bloqueada. A médica mais perto estava a 60 quilômetros. Ela queimava de febre nos meus braços. A mãe dela tinha desistido, tinha ido se deitar no quarto, tinha deixado a menina comigo. E eu rezava para um Deus que eu nunca soube se era real. Marina morreu no meu colo. Por volta das 3 da manhã. Aquela hora que é mais noite que noite. A mãe saiu uns meses depois. Não tinha como culpar. A gente que carrega a morte de filho nunca é o mesmo. Ela foi embora e eu fiquei, porque alguém tem que ficar, não é verdade? Levantei da cama com cuidado, fui para a cozinha, fiz chá de gengibre, que Marina gostava, e deixei esfriando. Peguei uns panos limpos e coloquei água morna numa bacia, coloquei perto deles. Se desse alguma coisa com Sofia, eu não ia deixar de novo. Na noite que eles chegaram, caiu chuva. Não era chuva normal. Era daquela chuva de interior que faz a gente pensar que o mundo está se refazendo do zero. Água caindo com tanta força que você não consegue enxergar a 3 metros. O céu desabou. Fiquei acordado escutando o telhado rangendo, o vento batendo na janela de madeira inchada de umidade, o barulho dos grilos que desaparecem quando vem chuva grande. Pela manhã, a estrada estava bloqueada, árvore caída, tanto barro que parecia um rio passando. Não tinha como sair, não tinha como chamar ninguém. Telefone! A gente aqui tem sorte se tem água boa. Rádio! Não funciona direito. Carro! Só aquele que uso e que estava na garagem, embaixo de um lona que não protege de chuva desse tamanho. A comunidade mais perto ficava a 22 quilômetros. Ninguém vinha buscar aquelas crianças enquanto a chuva não parasse. Na segunda noite que eles estavam aqui, Sofia ficou com febre. Eu senti na testa dela quando acordei. Quente demais. Aquele quente que não é normal. Levantei rápido. Acordei rápido e peguei os panos que tinha preparado, compressas frias, mais água, murmúrios. Rafael acordou. Ela tá mal? Perguntou. Não, é só febre. Febre passa. Mas eu estava tremendo. Fiz chá.
Aquele que uma avó tinha me ensinado, gengibre, alho, limão quando tinha. Coloquei na boca de Sofia com uma colher. Ela tomou sem reclamar. Deitei o pano na testa dela e fiquei ali, sentado na beira da cama. Rafael dormiu de novo, segurando a mão da irmã. Eu não consegui dormir. Fiquei olhando para aquela menina queimar de febre e lembrei de Marina. Lembrei do desespero silencioso, daquele peso no peito que não deixa você respirar direito, daquela sensação de que você podia fazer tudo e não ia ser suficiente, que o mundo era maior que você, que a morte era maior, que você era um nada diante da possibilidade de perder. Rezei. Rezei para um Deus que nunca tinha escutado meu pedido antes, ou tinha escutado e ignorado, e mesmo assim eu rezava, com a mão na testa de Sofia, com o corpo inteiro tenso, com o coração acelerado. Pela madrugada a febre caiu um pouco, ela dormiu mais tranquilo, Rafael dormiu também. Eu fiquei ali até o amanhecer, vendo aqueles dois dormirem. Primeira vez em 28 anos que consegui respirar fundo quando uma criança dormindo na minha cama melhorava de febre. Chuva secou no terceiro dia. No quarto dia, polícia veio. Depois vieram pessoas de assistência social. Pessoas de órgão que eu nem sabia que existia. A história daquelas crianças era como a gente esperava. Pais que não estavam prontos, que achavam que conseguiam, que não conseguiram. Pai tinha trabalho temporário, mãe tinha uns problemas que ninguém nomeava direito. Deixaram as crianças e foram resolver coisas na cidade. 3 dias virou, 4 virou 5. Tinha avó numa cidade vizinha. Tia num bairro de Goiânia. Tinha gente. Sempre tem alguém quando você pede ajuda. Diferente de quando precisa e ninguém ouve. Eles foram embora num final de manhã. Carro de assistência social. Rafael com a mala pequena, que eu mesmo peguei. Tava ali quando chegaram. Sofia segurando num boneco de pano que fiz para ela com retalho. Rafael abraçou meu pescoço, apertou. Obrigado, ele sussurrou. Sofia beijou minha bochecha. Não falou nada. Olhou para mim, aquele olhar que tinha mudado em 4 dias. Um olhar que tinha começado a confiar de novo. Eu não falei muito. Nunca fui de falar. Só segurei os dois por um tempo, aquele abraço que diz tudo que uma vida inteira de palavras não consegue dizer. Meu corpo todo tremendo um pouco. Quando o carro saiu da porteira, fiquei ali vendo ele sumir na estrada de terra, levantando poeira vermelha. Epílogo. O que ficou? Eu sigo ainda mais sozinho do que antes. As cercas caem no mesmo lugar. A casa goteja nos mesmos 2 pontos. As noites são tão silenciosas quanto eram. Fiz o telhado temporariamente, mas não foi muito além disso. Não parece mais importante agora. O trovador envelheceu mais um pouco. Ou talvez eu é que esteja começando a reparar melhor nas coisas. Mas tem uma diferença. Tem uma grande diferença. Agora, quando acordo no escuro, quando tomo o café no pano velho, quando vejo a poeira entrar pela janela, eu sinto que aquela porteira abriu para mais do que só entrada e saída. Abriu para a humanidade. Abriu para a lembrança de que a gente não nasce sozinho, de que ninguém deveria morrer sozinho, de que às vezes o destino coloca 2 vidas pequenas diante de nós, simplesmente porque eles sabem que a gente pode segurar, que a gente consegue. A dor que eu trazia ainda está aqui, dos lados apertando. 28 anos não apagam febre de filho, não apagam o choro silencioso. Não apagam o beijo de despedida que você dá dormindo, pensando que é só para essa noite. Mas agora, a dor tem companhia. Tem esperança, pequena, silenciosa, tímida, mas real. Ontem recebi uma carta. Vinha de Goiânia, daquele envelope de papel timbrado, letra infantil, torta, bonita. Era de Rafael. Querido seu José, Sofia tá melhorando. Tá na escola de novo. Eu estou trabalhando no turno da manhã com meu tio e estou ajudando. A avó diz que você nos salvou. Eu não esqueço nunca. Rafael.
Coloquei a carta perto da imagem de Nossa Senhora, que fica na parede da cozinha, ao lado de outras coisas que guardei, porque não consegui jogar fora. Olhei para a fotografia antiga de Marina, que ainda está ali, emoldurada em vidro, que embaça conforme os anos passam. Eu consegui dessa vez, filha, sussurrei, e senti que Marina ouve. De algum lugar onde as coisas fazem sentido, onde a morte não é o fim de nada, onde um pai que segura uma criança que queimava de febre consegue resgatar a própria alma que ficou caída no chão 28 anos atrás. A porteira segue aberta, não para mais ninguém passar. Goiás é grande e tem muita gente sozinha, mas aberta porque eu aprendi que fechar é mais fácil e que viver é escolher abrir mesmo quando dói, mesmo quando a gente acha que não consegue. Mesmo quando o silêncio parece ser tudo, faz quase 2 anos que Rafael e Sofia saíram daqui. 2 anos não é muito tempo em uma vida de 43 anos vividos praticamente sozinho. 2 anos é menos que um ciclo de plantação, menos que a duração de uma seca, menos que o tempo que uma cerca leva para enferrujar completamente. Mas 2 anos, desde aquele dia em que o trovador parou sozinho na estrada e me mostrou 2 crianças descalças, 2 anos é tudo o que mudou aqui. E não mudou porque Rafael e Sofia ficaram, mudou porque eles vieram. Essa é a coisa estranha sobre perda e encontro. A gente pensa que a vida se resume a presença e ausência, que quando alguém vai embora, leva tudo consigo, deixa um vazio que não fecha mais. Passei 28 anos acreditando nisso. 28 anos alimentando um vazio, conversando com ele à noite, deixando um prato de comida pronto que ninguém ia comer, dormindo num lado da cama enquanto o outro lado mofava de desuso. Mas a verdade que Rafael e Sofia me ensinaram e que leva tempo para a gente processar é que o encontro não é o oposto da perda, é continuação dela. Quando aquelas 2 crianças entraram nessa casa, elas não vieram apagar Marina. Vieram, de forma estranha e silenciosa, completar Marina. Vieram dizer ao meu corpo, que tinha esquecido, que a gente ainda consegue proteger, que a capacidade de amar, de abraçar, de segurar alguém que queima de febre, não morre com a pessoa que a gente amava. Ela fica dormindo dentro da gente, esperando uma chance de acordar. A primeira semana depois que eles foram embora, eu chorei. Não daquele choro bonito de filme, não daquele choro que a gente vê em funeral e que é quase um ato de presença. Era um choro estranho, confuso, que vinha sem aviso. Eu podia estar olhando para o gado no curral e, de repente, me lembrava do rosto de Sofia dormir e começava a chorar. Acordava de madrugada e lembrava do peso de Rafael deitado no meu peito. Ele dormiu ali 3 noites porque tinha medo de escuro e eu deixei e chorava no silêncio onde ninguém ouvia. Porque o silêncio, por mais escuro que seja, ainda é espaço para choro. A segunda semana, recebi a primeira carta. Rafael tinha apenas 10 anos, mas alguém, talvez a avó, talvez a tia, tinha ajudado ele a escrever. Carta em envelope. Endereçado com a propriedade que eu mesmo descrevi, porque aqui a gente não tem CEP nem placa de rua. Propriedade de José, interior de Goiás, perto de Arangara. É endereço o suficiente quando você vive num lugar onde todo mundo conhece. Ele escreveu: Querido seu José, estou bem. Sofia está bem. A avó disse que você cuidou da gente. Meu pai veio buscar a gente, mas agora a gente fica mesmo com a avó. Sofia já brinca de novo. Ela faz desenho toda hora. Eu estou na escola. Obrigado. Rafael. 10 anos de idade e aquele menino sabia o que era gratidão. Sabia que o mundo tinha tentado quebrar ele e que havia alguém que tinha parado para colar de novo. Peguei aquela carta e coloquei embaixo do vidro que protegia a foto de Marina. Não ao lado. Embaixo. Porque Marina sempre vai ser tudo que foi, mas agora ela tem companhia de 2 vidas que continuam. Segunda parte. A propriedade que virou casa. As coisas começaram a mudar. Não de forma grandiosa.
Não é como se a propriedade tivesse virado um lugar bonito de revista. Ainda tem goteira, ainda tem cerca caindo, ainda tem poeira vermelha no chão. Mas mudou de forma que só a gente que vive sozinho consegue reconhecer. Mudou porque agora eu conserto as coisas pensando em visita. Parece bobo, mas é verdade. Quando você vive sozinho, a gente deixa as coisas apodrecerem porque ninguém está vendo. Porque o olhar da gente está voltado para dentro, para aquele cinema privado da solidão onde a gente projeta filmes que ninguém mais assiste. Mas quando a gente sabe que alguém pode vir, a gente começa a consertar o que está quebrado. Coloquei telha nova no telhado. Não esperava visita nenhuma ainda. Rafael tinha escrito que não dava, que escola e tudo mais. Mas coloquei mesmo assim. Consertei a cerca do curral. Fiz uma pia nova na cozinha, com torneira de metal que reluzia. Plantei flores ao redor da casa. Flores! Eu, 43 anos morando aqui e nunca tinha plantado uma flor. Tinha nem ideia do que plantar. Fui até a comunidade. Primeira vez em 3 anos que voltava lá com a intenção de ficar mais de meia hora. E conversei com uma mulher que tinha um belo de um jardim. Vou plantar, falei para ela. Flores? Perguntou. Você? É, flores. Ela deve ter entendido algo, porque não perguntou mais. Só me deu sementes. Margarida, roseira brava, girassol. Plantei com as mãos que conheciam trabalhar terra, mas nunca tinham plantado algo só para bonito. Quando as flores explodiram em cores, que demorou talvez 2 meses, eu passei uma tarde inteira só olhando. Girassol amarelo, roseira vermelha que escurecia no fim do dia, margarida branca que o vento mexia, era como se tivesse plantado pedaços de vida onde antes só tinha morte. A notícia correu. Que José, aquele homem estranho que vivia sozinho, que ninguém tinha visto em anos, tinha plantado flores. Aquilo é fofoca em comunidade pequena. Umas 3 pessoas vieram ver. Uma delas era Dona Marlene, que vendia fruta na beira da estrada, que tinha conhecido minha mãe. Que lindo, José, ela disse. Que bonito que ficou aqui. É, falei. Tá bonito mesmo. Ela não perguntou por quê. As pessoas daqui sabem quando a gente quer guardar as coisas pro próprio coração. Depois disso, Dona Marlene começou a deixar fruta para mim. Laranja, goiaba, melancia quando vinha. Deixava lá na porteira, sem avisar. Eu deixava dinheiro numa lata para ela pegar depois. Comunicação sem palavras. Aquela comunicação que a gente só consegue ter quando o tempo calou fundo. Terceira parte. O que ficou no ar. As cartas continuaram chegando, nem toda mês. Às vezes passava 3 meses sem notícia. Mas então chegava um envelope, que com o tempo a letra de Rafael ia melhorando, a letra de Sofia conseguia fazer um rabisco que virava quase um desenho. E aquilo era tudo. Na segunda carta, Sofia tinha desenhado a minha casa. Desenhada com aquela lógica de criança, onde as proporções não importam, mas a emoção é tudo. A casa era gigante, as flores eram maiores que a casa, e tinha um homem de pé na frente, com um desenho de coração saindo do peito dele. Sofia desenhou você, escreveu Rafael embaixo. Ela fala muito em você. Coloquei aquele desenho na parede da cozinha. Peguei um vidro velho, aquele que eu usava para tomar água anos atrás, e encostei a folha de papel dentro. Fechei bem fechado para preservar, porque papel com desenho de criança não dura muito tempo. As forças da natureza, umidade, calor, tempo, trabalham contra tudo que é delicado, mas eu não ia deixar aquilo ser destruído. Na terceira carta, Rafael falava que tinha ganho uma bolsa numa escola melhor, que o tio tinha arrumado trabalho para ele, que ele ganhava dinheiro, que estava ajudando a avó, que Sofia tinha feito uma amiga nova, que ninguém bate mais nele, que ele não precisa mais ficar acordado à noite ouvindo barulho de briga. Você nos salvou, seu José, escreveu ele, com esses mesmos caracteres, nessa mesma frase. Você nos salvou. Eu podia ter respondido às cartas.
A verdade é que pensei muito em responder. Mas que eu ia escrever? Minha letra é pior que a de Rafael aos 10 anos. Não ia saber o que dizer. Como você escreve para uma criança que você ajudou? Como você coloca em palavras que está tudo bem, que você está pensando nela, que o encontro daqueles dias mudou tudo? Então mandei desenhos. Fiz desenhos para Sofia. Desenhos de criança velha. Porque criança é o que você é quando consegue ainda enxergar o mundo através de linhas simples e cores diretas. Desenhei a Trovador, desenhei o curral, desenhei os girassóis, desenhei o céu imenso de Goiás, e em cada desenho eu colocava um coração pequeno, na mesma cor de tinta vermelha que ela tinha usado em mim. Não ficou bonito, ficou estranho, mas chegou. E ela respondeu com mais desenhos. Desenho dela na escola. Desenho de girassol. Copiou do meu. Desenho de nós dois. Uma comunicação que atravessava 22 quilômetros, que era mais honesta que qualquer letra poderia ser. Quarta parte. A visita que levou 22 quilômetros 10 meses depois, Rafael escreveu dizendo que vinha me visitar. Estava pendurado numa carta que chegou numa terça-feira de manhã cedo. Seu José, estou pedindo para a avó me trazer aí no sábado. Você quer? Sofia quer muito vir. Abrace, Rafael. Eu li essa carta 50 vezes. 50 vezes em 3 dias até aquele sábado chegar. Fiz comida, não comida de todo dia. Comida que levou trabalho. Frango caipira que criei ali mesmo, que matei. Primeira vez em anos que matava frango. E que cozinhei com arroz e feijão preto. Fiz bolo de milho, suco de laranja, coloquei até uma toalha na mesa, aquela que era da minha mãe e que estava guardada. Limpei a casa inteira, varri 2 dias seguidos. Passei pente fino nos girassóis para que nenhum tivesse machucado. Sábado veio. Uns 11 da manhã, quando o sol já estava queimando, vi o carro vindo. Carro pequeno, vermelho, que levantava poeira. Meu coração começou a bater estranho, daquele jeito que bate quando a gente tem medo e esperança ao mesmo tempo. Rafael saiu primeiro. Tinha crescido. 3 centímetros, talvez 4. Já estava mais comprido que criança, mais perto de adolescente. Mas quando me viu, correu. Abraçou meu pescoço e abafou o rosto ali. Sofia saiu depois, morrendo de tímida, escondida atrás da avó. Eu a conhecia de voz, de desenho, de memória. Mas aqui, ao vivo, ela era mais pequena que eu lembrava, mais frágil. Vem cá, Sofia, falei. Ela caminhou devagar. Rafael soltou meu pescoço e foi buscar a mão dela. Entramos juntos na casa. A visita durou 5 horas. Eles comeram tudo. Rafael comeu que nem quem tinha passado fome, e talvez tivesse. E Sofia comeu devagar. Cuidado, como quem tinha aprendido a não desperdiçar. A avó, uma mulher pequena com olhos azuis que não parecem daqui do Brasil, comeu muito pouco, mas sorriu muito. Rafael me mostrou o boletim escolar, todas as notas boas. Estava em 2º lugar da turma. Primeiro é uma menina, disse ele, mas no próximo bimestre eu tiro dela. Tinha ambição, tinha esperança, tinha futuro. Sofia desenhou na minha mesa enquanto comia. Desenho no próprio guardanapo. Desenho de nós 3, ela, Rafael e eu, de mãos dadas. Quando chegou a hora deles irem embora, eu senti aquele peso no peito que eu conhecia bem. Aquele peso que é saudade antes da pessoa sair. Rafael me abraçou forte. Eu vou voltar, ele disse. Toda mês eu vou voltar. Promete que você vai estar aqui? Eu prometo, falei. E era verdade. Eu não ia sair dessa propriedade. Aqui era o meu lugar. Aqui eu tinha plantado flores para que ele visse cores. Aqui tinha piso que ele pisar. Aqui tinha histórias que ele ia levar. Sofia me deu um abraço rápido, daquele abraço de criança pequena que parece que não sabe muito bem como fazer. Mas ela puxou um fio de cabelo meu, branco, claro, porque o tempo passa para todo mundo. E colocou num bolso. Para lembrar, ela sussurrou. Meu peito inteiro derreteu. Quando saíram,
Eu fiquei na porteira, vendo aquele carro vermelho sumir na estrada de terra, levantando poeira vermelha. Guardei aquele dia como tesouro, como tudo que a gente não consegue explicar, mas que sabe que é precioso. Quinta parte. A roda que girou. Depois daquela primeira visita, tudo mudou novamente. Rafael começou a vir todo mês. Nem sempre tinha transporte. Às vezes a avó conseguia, às vezes um tio levava, mas ele vinha. Sofia começou a vir também. Ela e Rafael passavam um sábado inteiro aqui. No segundo mês, Rafael pediu para ajudar no trabalho. Eu quero fazer coisa de homem, ele disse. Ensinei ele a arrumar cerca, a limpar o curral, a cuidar do trovador. Ele aprendeu que um cavalo não é máquina, que tem humor, que tem preferência, que merece respeito. Aprendi que ensinar é diferente de trabalhar sozinho, que ensinar deixa marcas melhores. Sofia plantava com a gente, ela plantava flor. Nunca acertava exatamente onde ia, mas plantava com todo cuidado. Com as mãozinhas que ainda eram pequenas demais para o trabalho de verdade, mas que tentava. Um dia, enquanto plantávamos, Rafael perguntou: Seu José, por que você está sozinho? Por que sua família não vem aqui? Eu parei com a pá na mão. Primeira vez em 28 anos que alguém perguntava isso de forma tão direta. A verdade é que não tinha como responder sem dizer tudo. Então contei. Contei sobre Marina. Contei que ela queimava de febre e que noite de chuva bloqueou a estrada e que a avó passou sozinha. Contei que a mãe não resistiu. Contei que eu fiquei porque alguém tinha que ficar. Contei que o silêncio daqui era igual ao silêncio da solidão. Então ficou fácil ficar. Rafael ficou em silêncio enquanto eu falava. Depois ele falou: Você não está mais sozinho. Palavras de criança. Palavras que não curam feito remédio, mas que curam de outro jeito. Que cicatriza diferente. Você não está mais sozinho. Sexta parte. A comunidade que acordou. As pessoas da comunidade começaram a reparar que era José que recebia visita, que era José que tinha flores, que era José que tinha plantado árvore nova para dar sombra no pátio, que era José que consertava porteira e capricha em detalhe. Dona Marlene começou a trazer bolo que ela fazia, deixava na porteira junto com a fruta, bolo de chocolate que a gente comia com Rafael e Sofia, sentado embaixo da árvore nova. Um homem chamado Guto, que criava cavalo, trouxe salsa para o trovador. Deixou no curral. Cavalo velho merece mimo, falou ele, e foi embora sem esperar resposta. Depois veio Dona Fernanda com seu neto, que tinha a idade de Sofia. Perguntou se as crianças podiam ficar um tempo brincando. Aí fiquei com 2 meninos em casa em vez de 2. Aquilo que era propriedade de morto, porque é disso que parecia aqui antes, propriedade de alguém que estava de passagem, virou propriedade viva. Virou um lugar onde criança podia brincar, onde gente da comunidade vinha deixar coisas, onde as coisas quebradas viravam consertadas. Um dia, o padre da igreja, que fica a uns 10 quilômetros daqui, apareceu na minha porta. Simplesmente apareceu. Velho, de bicicleta com uma cesta de pão que sua mãe tinha feito. Ouvi falar que você está recebendo criança, ele disse. É verdade, falei. Que lindo, José. O mundo é isso mesmo. A gente só entende vivendo. Convidei ele para tomar café. Ele ficou 2 horas. Conversamos sobre tudo, sobre Deus, que eu era desconfiado dele, sobre Marina, sobre solidão, sobre essa coisa estranha que é você viver junto com as pessoas e estar sozinho, ou estar sozinho com as pessoas e estar junto. Quando ele saiu, deixou uma imagem de São José para eu pendurar na parede. Você é o padroeiro dessa casa agora, ele disse rindo. Sétima parte. O que a gente carrega? 2 anos depois que Rafael e Sofia chegaram, recebi uma carta que era diferente. Vinha da escola. Certificado dizendo que Rafael tinha sido aprovado para uma bolsa em Goiânia, em um colégio que treinava gente para altas escolas. Que ele tinha demonstrado capacidade excepcional para aprender resiliência e liderança comunitária. Resiliência.
Aquela palavra que tanta gente usa sem entender. Rafael tinha resiliência porque um homem solitário tinha aberto a porteira. Porque quando a gente se abre para o outro, a gente dá permissão para o outro se abrir também. Coloquei aquele certificado emoldurado na parede da cozinha, ao lado da foto de Marina e dos desenhos de Sofia. A parede da cozinha virou um monumento de tudo que sobreviveu. Marina que não voltou, mas que nunca foi esquecida. Rafael e Sofia que chegaram e que mudaram tudo. Um homem, eu, que aprendeu que solidão é escolha, mas que você pode escolher diferente. 8ª parte, a conversa com Marina. Uma noite, depois que Rafael e Sofia tinham ido embora, eu estava na varanda, olhando para o céu imenso de Goiás, cheio de estrela. Aquele céu que parece tão escuro quanto a gente se sente, mas que está cheio de ponto de luz, se a gente consegue olhar direito. Conversei com Marina. Não vou dizer que ela respondeu porque não respondeu, mas conversei mesmo assim. Filha, olha que estranho. Eu achava que ia morrer aqui sozinho, levando embora todo esse amor que não tinha para onde ir. Mas você sabe como é. O mundo trabalha de jeito que a gente não entende. Olhei para aquelas estrelas. Aquele menino, Rafael, ele é como você era. Tem aquele mesmo brilho, aquela mesma determinação. Mas agora ele está vivo, filha. Está vivo e é porque a gente abriu a porteira. Senti vento. Aquele vento de interior que parece que tem voz própria. E Sofia, ela é como você podia ter sido. Ela está reconstruindo tudo que foi quebrado. Está aprendendo a brincar de novo, está crescendo. Isso é você, filha. Você está crescendo neles também. Chorei, mas era diferente. Era choro de paz, de aceitação, de compreensão de que morte não é o fim, é transformação. Que a gente que ama continua amando através das pessoas que a gente toca. Que Marina nunca saiu. Ela só mudou de endereço. 9ª parte. O que ficou agora, depois de quase 2 anos, as coisas são diferentes em jeitos que eu nunca podia imaginar. A propriedade virou lugar. Não é mais propriedade de um homem sozinho que estava esperando morrer. É lugar aonde criança vem brincar, onde gente da comunidade vem deixar presentes, onde a gente come junto, convida, abre porta e janela. Rafael está terminando o ano na escola de Goiânia. A avó mandou dizer que ele está primeiro lugar agora. E aquela menina que era primeiro lugar está em segundo. Ele vai entrar numa escola técnica que treina para a faculdade. Vai sair daqui. Não vai mais vir todo mês porque a vida dele está crescendo, mas vai levar essa casa comigo. Sofia está aprendendo a ler melhor. Desenha todo dia, manda para mim, eu coleciono. Tem uma caixa inteira de desenho. Cada um é um presente. Cada um é ela dizendo, você importa, seu José. E eu digo a ela, quando ela vem, que ela também importa. Que há 28 anos eu não sabia que isso era possível importar tanto para alguém. Que importância é isso que faz a gente acordar melhor de manhã. A casa tem um pouco de cor agora. Flores fazem isso, fazem um lugar virar outro. Fizeram minha propriedade virar casa. Transformaram um homem que estava à espera de morte em um homem que está à espera de visita. Que diferença! Porque a vida não é sobre estar vivo ou estar morto. É sobre estar conectado ou isolado. É sobre ter quem te veja ou estar invisível. É sobre ter motivo para acordar, que não seja só respirar. 10ª parte. O que significa ser humano? A gente passa a vida inteira criando paredes. Parede contra dor, parede contra a rejeição, parede contra o medo de amar de novo depois que a gente perdeu. E a gente acha que está se protegendo. Mas a verdade, e isso levou quase 3 décadas para eu entender, é que a gente está se deixando morrer lentamente. A morte não é quando o coração para de bater. A morte é quando a gente para de receber. Quando a gente cerra a porteira e jura que não vai abrir mais. Quando a gente olha para a vulnerabilidade no olhar do outro e escolhe virar as costas. Quando Rafael e Sofia apareceram, eu podia ter virado as costas. Podia ter falado, não é comigo. Tem gente para lidar com isso. Eu sou velho para cuidar de criança.
e ia estar certo. Tecnicamente certo, praticamente certo, mas humanamente errado. Humanidade não é o que a gente consegue fazer sozinho. É o que a gente consegue oferecer para o outro. É o espaço que a gente abre, é a porta que a gente deixa aberta mesmo quando dói, porque sabe que do outro lado pode ter alguém morrendo de frio. Eu abri a porta e ela me salvou, porque era verdade que Rafael e Sofia precisavam de mim. Mas a verdade maior é que eu precisava deles, que aquela solidão ia ter comido meu corpo inteiro se eu não tivesse alguém para abraçar. Que morte é solidão e vida é conexão. 11ª parte. O que fica por vir. Dona Marlene veio ontem com notícia. Falou que gente da prefeitura está querendo fazer um programa, que crianças de comunidades pobres podiam passar tempo na propriedade de gente da comunidade que se oferecia, que ela tinha falado de mim. Falei que sim, porque agora não dá mais para ser só eu, Rafael e Sofia. Tem mais criança perdida, mais solidão, mais gente que precisa saber que existe uma mão que pode pegar na sua. Tô esperando começar a receber mais criança. Tô fazendo mais espaço na casa, consertando camas, plantando mais comida. Tô envelhecendo, mas tô vivendo mais do que nunca. O trovador ainda tá aqui, mais velho que eu, mais lento que memória. Mas Rafael tá ensinando cuidado para ele. Vai ser cavalo para a próxima geração. E eu sou aquele homem na porteira. Aquele que deixa a porteira aberta. Aquele que planta flor em terra que estava morta. Aquele que recebe criança como se fosse salvação. Por que é? Porque é verdade que salvação trabalha nos dois sentidos. A gente salva alguém quando faz espaço no peito. Quando abraça mesmo quando dói. Quando escolhe abrir quando fechar, seria tão mais fácil. E aquele alguém salva a gente de volta do silêncio, de volta da morte lenta, de volta para casa. 12ª parte, a última reflexão. Tem uma coisa que eu entendi que preciso contar. Eu não sou herói nenhum. Não sou aquele homem que batalha contra o mundo. Não sou alguém que fez coisa extraordinária. Sou um homem velho, cansado, que tem mais marcas que potência. Sou um homem que plantou flores porque uma criança precisava de cores. Sou um homem que abriu a porta porque aquele peso no peito estava matando demais. Sou um homem que aprendi que a coisa mais revolucionária que existe é simplesmente estar presente, estar lá, não sair correndo, abraçar, cuidar, porque revolucionário é o contrário do que a gente está acostumado. A gente está acostumado em estar sozinho, em não pedir ajuda, em guardar tudo para si. Mas revolucionário é abrir, é deixar que a gente seja visto, que a gente seja quebrado e que ainda assim alguém fique. Marina me ensinou que a gente pode morrer. Rafael e Sofia me ensinaram que a gente pode viver depois que morre, que existem infinitas mortes e infinitas ressurreições. Que tudo o que a gente toca, toca de volta a gente, de jeito que a gente nunca esperou. Epílogo final. A porteira aberta. Hoje acordei cedo, mais cedo que costume. Estava escuro ainda, aquele preto que vira cinza antes de clarear. Fiz café como sempre, mas dessa vez deixei 2 xícaras prontas. Uma para o Rafael, que vem hoje, uma para Sofia. Olhei pela janela. As flores estavam lindas mesmo no escuro. Silhueta de cores que a gente sabia que existiam ali. Pensei em Marina. Pensei em Rafael e Sofia. Pensei em tudo quanto de gente perdida está passando por estrada de terra, desculpando para as próprias vidas, e pensei que agora eu tenho uma porteira aberta, que agora esse silêncio que era morte é som de criança rindo, que agora essa solidão é espaço para gente que precisa. A porteira está aberta, vai ficar aberta, porque a gente que consegue segurar tem obrigação de segurar. A gente que aprendeu que morte é silêncio tem obrigação de fazer barulho enquanto tiver tempo. A gente que perdeu, e todas nós perdemos algo, tem obrigação de abrir para que outro não perca tudo. É nesse encontro, nessa abertura, nesse risco de amar de novo, que a gente acha aquilo que realmente importa. Não é segurança. Não é certeza,
é presença, é estar ali, é deixar que a gente seja tocado e tocado profundamente. A porteira está aberta, porque é assim que a gente se torna humano, assim que a gente se torna casa, assim que a gente se torna lar.